Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma partilha da palavra. Hoje, dia 7, segunda-feira, vamos partilhar o Evangelho de Mateus 14, do versículo 13 ao 21, aonde nesse contexto do Evangelho, Jesus acaba de receber a notícia, da morte de João Batista. E já no início aqui do Evangelho, o evangelista nos fala assim, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto, Ou seja, assim que Jesus recebe, a notícia da morte de João Batista, ele queria se retirar para orar, Ele queria se afastar, ele queria, fazer ali seu momento de oração, de luto pela morte de João Batista, Mas uma multidão o seguia, E ele, olhando para aquela multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes, Ou seja, Jesus, ele vem falar para mim, e para você nessa noite, que muitas vezes é na hora da nossa dor, é na hora do nosso sofrimento, É na hora que a gente quer ficar sozinho para chorar, para sofrer, com Deus ali numa intimidade. É nessa hora, muitas vezes, que a gente tem que se pôr à disposição do próximo, É nessa hora que a gente tem que estar mais atento, Porque é na hora do sofrimento ali, é na hora que a gente quer se isolar, que pode ser que tenha uma pessoa do nosso lado precisando de alguma coisa, precisando da nossa presença, precisando da nossa oração, Então, mesmo, às vezes a gente está passando por momentos difíceis, A gente quer se retirar, a gente quer fugir da nossa realidade, a gente não quer ir para a missa, a gente não quer ir para o grupo de oração, a gente fala que Deus está vendo, que eu estou sofrendo, que eu estou passando, então Ele vai entender, Mas se o próprio Deus, se o próprio Jesus, quando Ele quis se retirar, Ele vê que tem uma multidão ali atrás dele, Ele abre mão desse momento para Ele, que Ele precisava para se lançar em direção ao próximo, para curar aquelas pessoas que estavam seguindo ele. Então, muitas vezes a nossa evangelização, o nosso anúncio da palavra, o nosso servir, muitas vezes ele vai ser muito mais eficaz, muito mais verdadeiro no nosso sofrimento, Porque quando a gente se esgota, a gente está num momento que a gente se vê sem forças, mas mesmo assim a gente se coloca à disposição do Senhor, a gente se coloca à disposição do serviço e aí o milagre acontece. Aí a gente vê que a gente mesmo ganha uma força renovada através daquele serviço, A gente vê que nós conseguimos ajudar o próximo e Deus honrou esse nosso sacrifício e Ele coloca em nosso coração, Ele faz surgir em nosso coração uma nova esperança, uma nova alegria, um verdadeiro consolo. Então é nessa hora, muitas vezes, meus irmãos, que a gente está passando por uma dificuldade tão grande, que a gente fica olhando só para a gente e tem tantas oportunidades de ajudar o próximo passando, passando, e essas oportunidades não voltam mais. Então, se você está sofrendo nesse dia, se você está passando por um momento difícil, se coloque nesse sofrimento à disposição do próximo também, Assim como Jesus fez aqui nessa passagem, assim como Jesus fez na vida dele inteira, ele se colocou à disposição, mesmo quando ele não estava bem, mesmo quando ele estava sofrendo, ele se colocava, ele estava no meio do povo, ele estava curando, ele estava evangelizando, ele estava ensinando, e Deus foi só honrando e glorificando o nome de Jesus Cristo. Então que nós possamos participar desse sacrifício de Jesus, E, e é interessante também, que começa a cair a tarde, E os discípulos falam para Jesus, Despede esse povo, Porque estamos num lugar afastado, deserto, e não tem nada para comer, E aí Jesus fala assim para eles, Não, não é necessário despedir eles, Dai vós mesmo, dai vocês mesmos a eles o que comer. E na palavra fala que era mais de 5.000 pessoas, só contando os homens, Fora as mulheres e as crianças. E os discípulos falam para Jesus, Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes. E Jesus fala, traz aqui, E aí Jesus alimenta todas essas pessoas através, desse pouco, através dos 5 pães e 2 peixes. Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas. Aqui a gente pode entender duas coisas, Quando a gente oferece o nosso pouco, quando a gente não quer guardar para nós mesmos, Quando a gente pega aquele pouquinho que nós temos e colocamos à disposição do serviço do Senhor, colocamos para o próximo, mesmo que seja pouquinho, simples, O Senhor opera ali os milagres, Quando nós
colocamos aquilo que nós temos, o Senhor faz o extraordinário, né? Quando colocamos aquela nossa pequenez, aquela nossa limitação e entregamos, né, para que o Senhor faça, né? Aqui o Senhor fala para ele dar, né, que eu vou fazer. Então os discípulos eles não guardam para eles. Os discípulos eles entregam na mão do Senhor e o Senhor faz, né, um milagre. E também tem uma outra coisa interessante, né, que os discípulos vendo aquele povo, eles falam, né, despede esse povo para eles ir buscar coisa para comer. E o Senhor fala: não é necessário. Ou seja, não é necessário a gente se afastar da onde está a presença de Jesus para buscar alimento. Não é necessário a gente sair da presença do Senhor para buscar outras coisas. Porque diante do Senhor, ali já se supre toda a nossa necessidade de corpo, de alma, tudo. Não é necessário sair da igreja para buscar outra coisa fora dela. Não é necessário a gente pensar que ali na presença do Senhor está nos faltando alguma coisa que a gente tem que procurar longe dele. Ou seja, o Senhor está falando para mim e para você nesse dia, que é aqui, pertinho dele, na presença dele, real, é aqui que nós temos tudo. É o Senhor quem nos vai dar tudo. É o Senhor que vai fazer um milagre na nossa vida. É só no Senhor que nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida. Então, nós não precisamos, meus irmãos, nos afastar da igreja, nos afastar da verdadeira presença do Senhor na Eucaristia, no sacrário. Quando estamos diante dele, quando estamos vivendo uma vida diante dele, ele não nos despede para ir buscar outras coisas. Porque ele sabe que tudo que nós precisamos está ali. Ele sabe que tudo que nós precisamos buscar, almejar, nosso corpo, a nossa alma, tudo que precisamos está ali. Então ele não nos despede. E nos iludimos saindo da igreja, achando que fora dela vamos encontrar algum alimento. Nós pensamos que na igreja muitas vezes vamos passar fome, vamos ficar ali desolados, mas o Senhor fala para mim e para você nesse dia que é diante dele que nós temos que ficar. É diante dele que todo o milagre vai acontecer na nossa vida. É diante dele que tudo ali se faz real e concreto e suficiente na nossa vida. Então, nesse dia, meus irmãos, que você que estava pensando em desistir, você que estava pensando que não compensa uma vida entregue ao Senhor, você que está pensando que a igreja ela não é o suficiente para você, que a igreja não traz a paz que você precisa, que a igreja não serve para nada. Você que estava com esse pensamento, eu convido você a voltar. A voltar porque é diante do Senhor que tudo se faz. É diante do Senhor que 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Então imagina o que Jesus tem preparado para mim e para você. Se Ele cuida tranquilamente de mais de 5.000 pessoas ali, imagina o que Ele quer fazer para mim e para você. Então, que nesse dia, né, nós possamos estar na presença do Senhor. Que nós possamos esperar até que nós recebamos, né, esse pão e esse peixe. Que nós possamos estar verdadeiramente diante do nosso Senhor, nosso Salvador. Amém? Bom dia, até a próxima.